Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre 8 livros escritos por autoras que mudaram a minha vida. Pensando no mês de março e como parte dessa programação especial que eu estava imaginando aqui para o canal, resolvi trazer esse vídeo que é basicamente uma lista com livros que me influenciaram muito e que fizeram com que eu fosse outro tipo de pessoa, ou pelo menos outro tipo de leitora. Uma coisa está ligada à outra, né? Mas eu não sei medir muito bem o limite disso. O fato é que todos esses livros que eu listei aqui foram escritos por mulheres incríveis, escritoras que têm muito talento e que fazem com que eu sinta que a literatura é isso, que a literatura está fazendo uma grande modificação na minha vida, que eu estou realmente sendo afetada por ela. Daí resolvi reuni-las aqui nesse vídeo. Claro que eu deixei muitas outras autoras de fora porque eu geralmente repito, né, esses nomes aqui nos vídeos do canal. Então, para tentar não repetir tanto dessa vez, eu fui atrás de outras autoras. Isso não significa que eu não goste de quem eu não citei aqui, tá? Inclusive tá faltando poesia e tá faltando conto nessa lista. Eu tentei deixar 5 livros de ficção e 3 livros de não ficção para dar uma balanceada, e autoras de todos os lugares, e mais adiante eu vou fazer uma outra lista aí então por gênero literário e vou trazer poesia, vou trazer conto, etc. Por enquanto a gente vai ficar com não ficção, e aí entram livros também jornalísticos, por exemplo, e a ficção que vai tratar da literatura, que é o que eu mais gosto. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva, porque isso é muito importante. Deixe um joinha nesse vídeo e compartilhe com quem também gosta de ler, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Além disso, se quiser fazer parte do Clube Lê Latinos, que é o meu clube de leitura, dá uma olhadinha aqui embaixo no primeiro link que eu deixo disponível no box de descrição, porque ali vocês podem conhecer o projeto, saber como é que faz para participar e vir com a gente se aventurar pela América Latina todo mês lendo um livro latino-americano diferente. Esses livros aqui não estão muito em ordem, tá? Tá mais ou menos por ordem de leitura, ordem cronológica de leitura, mas isso não significa que tem muita precisão nessa minha lista. Isso não faz tanta diferença assim. Mas o primeiro livro que eu não pude deixar de fora nessa reunião é um que eu li ainda na faculdade e que me marcou demais porque me fez ter um outro olhar, não só sobre a literatura contemporânea brasileira, como também sobre temas que eu nunca tinha pensado. E aí vocês vão me ver repetir o Duas Iguais, da Cíntia Moscovitch, uma escritora gaúcha contemporânea, esse romance que é tão bonito, tão delicado e que me fez ver que o amor pode ser de todas as formas e às vezes das formas mais inesperadas, né? A gente não tem como prever essas coisas e aqui é o que essas duas protagonistas passam, né? Duas meninas que, enfim, eram amigas e que acabam se apaixonando e elas vão ter que lidar com isso, né? Com essa nova fase do relacionamento delas que se transforma, né? E se transforma numa coisa muito singela, muito bonita e ao mesmo tempo muito tocante. Eu fiquei realmente emocionada com esse livro e eu acho que a Cíntia Moscovitch faz um excelente trabalho tratando de um tema tão delicado de uma forma sutil, sem fazer nenhuma pressão, sem fazer nenhum drama exacerbado. É claro que elas passam por dificuldades, mas elas conseguem ir se descobrindo, né? E isso é muito bonito. Então, foi um livro que mudou muito a minha visão. Eu tinha menos de 20 anos quando eu li, então fiquei bem tocada por ele e eu sempre recomendo essa leitura porque eu acho que ela faz diferença na vida da gente. E essa foi uma autora que me provou isso. A Cíntia Moscovitch é ótima e ela precisa ser mais comentada aqui no BookTube. Outra autora que mudou a minha vida é uma italiana que é febre mundo afora, né? Não poderia deixar de falar da Elena Ferrante e eu trouxe aqui um dos livros dela que é o menos querido pelos leitores. Eu trouxe Um Amor Incômodo, que foi o seu romance de estreia, e, gente, eu li esse livro bem depois de ter lido a tetralogia, bem depois de ter lido outros romances avulsos, e eu simplesmente amei. A Ferrante mudou minha vida porque ela fala de uma forma super sincera sobre relacionamentos humanos, especialmente sobre relacionamentos entre mulheres, entre amigas, entre mãe e filha, com um foco muito maior, né? Ela fala muito sobre maternidade, e nesse livro a gente tem isso.
uma maternidade que é desconstruída, uma maternidade que não é romantizada de maneira alguma. Aqui a gente tem pessoas reais se relacionando com todos os problemas que uma relação tão íntima como essa tem. E a Ferrante, ela não deixa a gente se iludir, ela não deixa a gente se enganar, ela escancara aquelas minúcias que muitas vezes a gente deixa por baixo do tapete para não mostrar que a gente tem sentimentos ruins, e aqui todos esses sentimentos ruins vêm à tona. Nesse livro a gente tem a relação de uma mãe com uma filha, mas a partir do momento em que essa mãe é encontrada morta na beira da praia. Ela morreu afogada, ninguém sabe se morreu assim do nada ou se ela se suicidou, mas o fato é que a partir desse encontro da mãe, a filha vai ter que lidar com muitas memórias que ela tem desse relacionamento. E aí começa um thriller psicológico que eu acho incrível. Além da Ferrante trazer esses temas tão espinhosos, ela faz isso de uma forma maravilhosa na narrativa, porque é eletrizante, assim, ela é honesta, ela é escatológica às vezes, e ela deixa a gente perturbada lendo, e isso eu adoro, eu sempre procuro em narrativas textos que me surpreendam. A Ferrante faz isso de mão cheia, então é com certeza uma das autoras que mudou a minha vida, especialmente com esse livrinho aqui tão singelo. Outra autora que é contemporânea e que mexeu muito comigo, mudou a minha trajetória de leitora, é a Júlia Dantas, com o seu Ruína e Leveza. Eu simplesmente amo esse livro, e para esse aqui já tem resenha aqui no canal, então eu vou deixar para vocês no card, porque vale muito a pena conferir. E a Júlia Dantas escreveu uma história com a qual eu me identifiquei horrores, muito, tipo, muito mesmo, e eu fiquei com a sensação que esse livro era pra mim, sabe? Quando a gente busca, às vezes, identificação, nem sempre a gente acha, mas esse livro aqui me encontrou de uma forma, gente, que eu não tava esperando, e é muito gostoso quando isso acontece. Aqui a gente tem a história de uma protagonista que passa por uma crise de carreira, uma crise de idade de quase 30 anos, e ela resolve, então, sair em viagem pela América Latina, mas ela vai para o Peru e lá ela tem vários insights sobre a América Latina. Por isso, você já deve imaginar o tanto que esse livro dialoga comigo, né? O tanto que eu gosto dele por causa dessa questão latino-americana. E aí é isso, eu me apaixonei por esse livro, minha vida realmente mudou, porque eu acho que a literatura contemporânea ganhou um novo contorno com esse livro aqui, já que saiu um pouco das questões pessoais para extrapolar e falar de América Latina. Por isso, Ruína e Leveza fez toda a diferença na minha vida de leitora. Mas vocês não acharam que ia ser só esse de pegada latino-americana que eu ia comentar aqui, né? Claro que eu coloquei A Casa dos Espíritos, da Isabel Allende, porque é um livro que me prova que dá para fazer tudo ao mesmo tempo na literatura. A gente pode ter política, a gente pode ter uma história bem escrita e envolvente, a gente pode ter temas sociais abordados de forma minuciosa, e personagens inesquecíveis. Isabel Allende é uma escritora de mão cheia, e a gente sabe disso, ela tem muitos livros publicados, mas esse aqui é mais especial para mim, porque é um livro de estreia. Eu fico me perguntando como ela conseguiu estrear já com uma obra desse porte, né? Eu sempre falo sobre isso aqui no canal, porque é realmente impressionante. O livro é um calhamacinho, ele tem umas 400 páginas, mas a gente não vê passar. Depois que a leitura engata, a gente não quer se distanciar desses personagens, dessa grande família que vai passando por diversas gerações. Aqui a gente tem histórias basicamente de mulheres, mas numa casa em que a relação com os espíritos é muito leve e que isso vai aparecendo através das personagens femininas, né, por as suas vivências, por tudo que elas passam. E enfim, gente, é um livro que surpreende muito. Não pense que isso aqui é um livro espírita, tá? Não tem nada a ver. É um livro de literatura, ficção chilena, mas que fala demais também sobre a América Latina. Vai falar um pouco sobre o golpe do Pinochet e, enfim, tem tudo que eu mais admiro. Mudou completamente a minha vida de leitora. Outro que fez isso também é de uma outra chilena, e eu falo pouco sobre esse livro aqui, mas sempre que eu falo eu elogio muito, que é O Sangue no Olho. É um romance curto da Lina Meruane, esse aqui saiu pela Kozak Naif há muito tempo, e gente, é uma paulada. Esse livro é uma coisa que tem uma pegada super psicológica,
angustiante, a personagem vai perdendo a visão e a gente vai perdendo a visão junto com ela ao longo do texto. Isso fica claro também na tipografia do livro, que vai escurecendo as suas páginas. E, assim, é um livro que vai falar sobre amores também, sobre relacionamentos, sobre não caber em certos papéis, não conseguir desempenhar certos papéis e querer desesperadamente ter afetos, né? E, enfim, um livraço que pouca gente fala e eu quero muito trazer um vídeo especial para poder recomendar melhor esse aqui para vocês, porque eu acho que vale a pena e ele merece mais destaque. E passando agora para os livros de não ficção, né, que me marcaram muito, mudaram a minha vida. Um deles eu não tô aqui em mãos porque ele tá emprestado e eu vou deixar a capa aqui aparecendo para vocês, que é Mulheres que Correm com os Lobos, da Clarissa Pinkola Estés, que é uma psicóloga, psicanalista, acho que é psicóloga junguiana, e ela fala sobre os arquétipos da mulher selvagem, o quanto isso faz parte do nosso imaginário e o quanto a gente tenta lutar contra isso. E esse livro me abriu os olhos para uma parte que eu não imaginava que tinha, e algo que vem de dentro assim da gente, que é uma força vital que se expressa de diversas formas, mas que a gente tenta abafar, porque é sinal de mau comportamento quando a gente deixa essa natureza selvagem sair, né? Então a sociedade tenta podar, mas a partir dessa leitura eu fiquei realmente mudada, sabe? Porque essa natureza que muitas e muitas vezes eu mesma tentei sufocar, ganhou um novo espaço e isso é sempre muito bom. Acho que a gente tem que ter essa disponibilidade de se colocar no mundo como a gente realmente é, sem que outras pessoas tentem nos podar, né? E, enfim, mudou completamente a minha forma de me relacionar com a questão do feminino, com a questão da natureza selvagem mesmo, e eu acho que quem gosta desses temas vale muito a pena ler esse livro para ter uma visão bem ampla do que a gente pode aproveitar desses arquétipos. Outro livro de não ficção que mudou bastante a minha forma de ver o mundo, e aqui já não é mais numa questão tão pessoal, mas sim numa questão de sociedade, eu não poderia deixar de trazer para vocês As Boas Mulheres da China, da escritora Xin Han. Gente, esse é um livro de reportagem, são diversos casos de pessoas, mulheres chinesas, que passaram por situações as mais absurdas, e a Xin Han reuniu essas histórias através de um programa de rádio. Ela foi coletando isso, as mulheres desabafavam com ela e depois ela escreveu essas histórias para que o mundo conhecesse algumas realidades que são tão diferentes daquelas que se vende nas mídias, né? Então ela vai contar cada situação de desamparo, de abandono, de dor, de sofrimento, de mulheres casadas, mulheres que são mães, mulheres que perdem tudo, enfim. É uma forma de tratar as vidas femininas na China que eu jamais imaginaria, e me abriu os olhos para essa questão que é muito cara para mim, mas que às vezes me passa despercebido, de que nem todo mundo tem os mesmos privilégios. Eu penso muito sobre isso, mas esse livro assinala isso de uma forma assim inacreditável mesmo, sabe? Ele tem esses relatos que são curtos, mas que são muito pesados, então quando vocês forem ler, leiam devagar, porque senão talvez vocês entrem numa ressaca, mas vale muito conhecer. Pouca coisa chega até nós que seja da China, né? Então ver um relato desse, que foi feito por uma mulher e que fala sobre outras experiências de mulheres mundo afora, acho que vale muito para o nosso conhecimento. Fica aqui a minha recomendação também desse livrinho poderoso. Por fim, mas não menos importante, um livro que eu ainda não terminei de ler, mas que com certeza já mudou a minha vida, que é o Mulheres, Raça e Classe, da Angela Davis. Esse livro em que ela vai falar do racismo mesmo e da interseccionalidade, né, entre essas coisas todas, né, de gênero, de raça e de classe, e o quanto isso afeta a vida das mulheres, especialmente das mulheres negras. Gente, é uma aula de história, eu já repeti isso aqui em outras vezes, mas assim, é um livro que muda completamente a nossa forma de ver o mundo e a nossa forma de se ver nesse mundo racista, nesse mundo misógino, enfim, e ela vai tentar colocar luz nessas questões históricas que nos fizeram chegar até aqui. Por isso que é um livro tão relevante, é um livro que muda de fato assim, a forma da gente ver o mundo, a forma da gente ver as nossas sociedades, e eu fico muito feliz
que a Angela Davis tenha escrito e continue escrevendo e produzindo tanto conhecimento pra gente, porque a gente tá carente desse tipo de coisa. E é isso, gente. Essas são 8 autoras que realmente mudaram minha vida por causa dos seus livros. Espero que vocês tenham gostado de ver essa seleção. E, claro, eu quero muito que vocês comentem aqui embaixo se vocês já leram algumas dessas autoras ou outros livros delas. E se sim, me contem quais livros, porque eu vou adorar saber e colocar na minha lista. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo. Que a gente continue se inspirando em mulheres maravilhosas para seguir as nossas lutas. E a gente se vê no próximo vídeo.